Bela, competente, profissional e uma mulher de sorte. Hoje tenho a honra de poder eternizar a história da social media Blenda Camilotti, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E aqui você já sabe, se tem grande história, será eternizada aqui no podcast Eternizador de Histórias. Blenda, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Gustavo, muito obrigada pelo Tamo convite. Eu fiquei muito feliz quando você disse que já estava, né, um tempo para me trazer aqui. E assim, foi uma honra, um prazer muito grande. Tamo junto, Blenda. É uma honra ter uma pessoa da sua grandeza e magnitude. E para começar nosso bate-papo, antes de a gente poder entrar nas questões ligadas à sua vida como profissional, Blenda, eu costumo dizer que, até por pertencermos à mesma geração, eu costumo dizer que no início dos anos 2000, na época da nossa infância ali, por exemplo, eu já era vidrado nos veículos de comunicação e eu não me recordo de ver na televisão, ouvir no rádio, ou ver em jornal, o assunto saúde mental. Muito menos as doenças mentais, podemos dizer assim. Era algo muito raro. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que todos nós pudéssemos ficar atentos em relação aos cuidados com a saúde mental. E, como eu disse, principalmente nos períodos mais agudos da pandemia, passou a ser muito mais comum ver nos veículos de comunicação, internet então nem se fala, o assunto saúde mental. E hoje em dia se tornou muito corriqueiro da gente poder, às vezes, numa roda de conversa com as amigas ou com familiares, alguém chegar na roda e perguntar para o outro, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Tá tudo bem? Feito esse pequeno preâmbulo, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que foi o ano de 2024 e como é que você pretende que seja este ano de 2025? Olha, Gustavo, graças a Deus, assim, eu tento trabalhar muito a minha mente. Sim. E depois que você é mãe, muita coisa acontece ao mesmo tempo. Você tem um dia de 24 horas, que às vezes um dia de 24 horas ele não é suficiente para a demanda que você Claro. tem. 2024 ele foi um ano para mim assim de crescimento, de boom, um ano do início. Claro. Porque eu saí do... Vamos colocar assim, eu trouxe a Camilotti do papel para virar um sonho. Sim. Eu entrei no mundo do empreendedorismo e foi assim, sem ajuda, sem nada. Foi assim, vou fazer. Acordei um dia e falei assim, vamos começar? Vamos. E fui. E 2025, eu tenho muitos planos, muitos planejamentos. E eu espero que 2025 seja o ano, assim, de virar esse mindset, sabe? Sim. Da virada. E a minha expectativa é muito grande. Apesar de que hoje a gente tem muito essa questão da internet influenciar a mente da gente, a vida da gente. Claro. E quem trabalha com a internet o tempo inteiro tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exato. A gente acaba consumindo muito conteúdo digital, muito conteúdo. E hoje eu tenho muito esse cuidado, até por questão de ter que separar o tempo de ser mãe, de ser a dona de casa e de ser a empreendedora que trabalha com a rede social. Exato. Como é que era a Blenda Camilotti nos tempos de colégio Cavalcante e interescolar? O Inter, eu fiz uma passagem no Inter, eu estudei no Inter 15 dias. Rapaz, por quê? Depois você explica. Foi na transição. Sim. Eu mudei para Valadares no ano de 2010. E em 2010 eu tive a experiência de ir para o Cavalcante. Sim. Para mim foi outro mundo, outra realidade, porque eu saí de uma cidade pequena, onde a gente tinha o convívio ali, desde que nasceu, com as mesmas pessoas, e entrei numa escola onde eu não conhecia ninguém. Sim. Não tinha, assim, contato com ninguém. E bem na época daquela fase, tipo assim, saindo da adolescência, saindo da fase de pré-adolescência para adolescência. Sim. E ali foi um pouco turbulento. Foi complicado. Eu costumo dizer que o tempo de escola, é claro que existem exceções, mas costumeiramente, o tempo de escola, ele é o mais gostoso das nossas vidas, pelo simples fato de que, quando estamos vivendo o período escolar, nós não tivemos
as famosas responsabilidades da famosa vida adulta. As nossas principais responsabilidades eram quais? Passar de ano, ter um bom convívio com os colegas de turma, estudar para a prova daquela matéria mais do que chata que não entrava na sua cabeça de jeito nenhum. Esse é o período escolar. Então, eu costumo dizer que normalmente, repetindo, existem exceções, mas normalmente na vida de qualquer pessoa, o tempo de escola ele é o mais nostálgico, ele é o mais gostoso. Feita essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente ao Colégio Cavalcante, por exemplo, vem na sua cabeça na hora. Então, eu, no meu período de escola, foi o meu período mais turbulento da minha vida. A gente veio de Sardoá para cá por uma situação bem complicada. Meu pai, ele era alcoólatra. E quando a minha mãe resolveu vir, é porque, tipo assim, ela priorizou criar os filhos. Ela tinha que tomar uma decisão muito difícil. Você com 13, 14 anos, você não entende muito essas decisões. E aí eu vim no meio dessa turbulência familiar toda, saí de uma cidade onde a vida está consolidada, você está acostumada com sua rotina todos os dias, e vim para uma cidade relativamente grande. Quando eu cheguei em Valadares, eu não sabia andar no centro. Você perguntar para mim como é que pegava um ônibus, eu não sei como é que funcionava isso, não tinha. Sim. E aí, esse período escolar, eu acabei pulando algumas etapas. Então, assim, eu não vivi aquele período escolar como eu gostaria. Mas eu fiz alguns amigos durante a escola. Muitas vezes menos do que eu poderia ter feito, porque eu tinha aquela vontade de voltar para casa. Eu tenho amigos em Sardoá que eu fiz quando eu tinha 4 anos de idade. São amigos, assim, de uma vida. Claro. E são amigos até hoje. E aqui em Valadares eu acabei pulando algumas etapas, sabe? Algumas fases, algumas coisinhas. E esse período de escola pra mim foi, assim, no início foi bem complicado. Eu cheguei a começar a viver mesmo uma fase boa. Acho que já tinha uns 5 anos que eu tava aqui em Valadares. Que foi a fase que eu consegui, assim, me relacionar com as pessoas, me abrir, fazer novas amizades. E aí eu tive esse processo, sabe? Até por isso que você me questionou, por que você mudou tanto de escola? Porque foi exatamente por causa desse processo de adaptação, sabe? A minha adaptação em cada local. Sim. Você que escolheu o marketing para sua vida ou o marketing que te escolheu? Menino, marketing que me escolheu. E eu acho que eu já tinha escolhido ele sem saber. Eu fiz 8 períodos de engenharia ambiental e sanitária. E quando chega no 8º período, eu pensava assim, gente, não é isso que eu quero. E eu já estava perto de formar. E aí eu trabalhava numa empresa e essa empresa ela estava começando a difundir, a iniciar o setor do marketing. E eu olhava aquele negócio e falava assim, eu acho que eu vou fazer esse negócio aí. Eu acho que pode dar certo. E aí o meu gerente, tem que agradecer a vida dele na época, ele virou pra mim e falou assim, por que você não faz esse curso? E aí eu tinha uma amiga também que trabalhava na empresa comigo, e ela falou assim, procura, quem sabe? Quando eu entrei no marketing, eu nem entendi a dimensão do que era ser um marqueteiro ou fazer marketing. Eu falei assim, vou fazer. Entrei no processo seletivo, comecei a faculdade. Já no início da faculdade, eu pensava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A hora que começava a falar sobre pop, briefing, aquele monte de coisa, eu pensava assim, Senhor, o que é isso? Aí eu falei assim, mas não vou desistir não, vou fazendo. Fui fazendo. No meio da faculdade, eu falei assim, é aqui que eu quero ficar. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos pequenininhos, sabe? Alguma coisinha ou outra da área. E aí eu fui crescendo, fui me apaixonando, fui aprendendo mais, fui assistindo muito podcast. E aí eu fui buscando, assim, o que eu queria fazer, como eu queria fazer. E eu falo que, assim, foi uma escolha de ambos. Eu olhei, ela olhou pra mim e falou, vamos! E foi assim. Em relação ao curso de marketing, para quem hoje atua na área,
da mídia, do marketing em geral, qual que é a importância de fazer um curso de marketing em uma faculdade para poder colher os frutos dessa formação atualmente como uma profissional do marketing? Por exemplo, você é especialista e é uma social media. Mas qual foi a importância, do curso de marketing em uma universidade para a vida da social media Blenda Camilotti? Eu falo que, assim, o curso que você faz de marketing e a faculdade de marketing são duas coisas diferentes. Sim. E quando eu entrei na faculdade, eu já tinha feito alguns cursinhos. A diferença é muito grande. Quando você vai para uma faculdade, você abre a sua mente, a sua visão para você trabalhar com a campanha além do olhar comum. E você tem que entregar aquele diferencial. Exato. Então, assim, você fazer uma campanha de marketing hoje não é só uma campanha, é o que você vai entregar, a forma que você vai entregar e como a pessoa vai receber aquilo. Então, existe toda uma estrutura para isso. E hoje o que eu vejo é muitos profissionais entrando na área. E eu acho que essa junção do marketing e do social media, ela é necessária. Porque o social media, ele tem que trabalhar também essa questão da campanha, do marketing, de como vai fazer essa entrega, de como vai ser a divulgação, da maneira que você vai fazer aquilo ali, para ter um bom retorno. Com certeza. Porque senão você não tem retorno. E o marketing, ele é a função, ele é um motor de venda. É um dos motores de venda de uma empresa. Você tem que trabalhar aquilo ali para você conseguir vender. E aí, é até uma questão que o empreendedor também tem que entender isso, que hoje em dia, o marketing, ele é um dos motores de venda da empresa. E ele, junto com a rede social, com a internet, com os vários meios de vendas que a gente tem hoje nos canais digitais, ele é um potencializador de um negócio. E aí, quando eu entrei, primeiro eu fiz o marketing, e aí eu não sabia o que era o social media. Até porque quando eu fiz marketing, o social media não era tão falado assim igual é hoje. Sim. E aí eu saí da faculdade, o que eu vou fazer? E eu já mexia em redes sociais de algumas empresas, algumas coisas assim, mas não entendi o que era. Aí eu falei assim, olha, vou pesquisar. E aí comecei a pesquisar. E aí eu comecei a fazer cursinhos de social media. Aí eu fui fazendo os cursinhos, fui aprendendo algumas coisas. E depois eu resolvi fazer MBA. Sim. E aí, assim, os dois são associações. Você trabalha junto com os dois. E é muito bom um profissional que tenha essas duas vertentes para trabalhar. Porque você acaba que um complementa o outro. Assim, você tem a gestão da rede social e aí você tem, ao mesmo tempo, alguém que te dá algo para você postar, uma ideia, uma matéria que vai crescer. E isso é muito bom. Para mim, assim, foi assim, um divisor de águas. Todo início em qualquer carreira profissional, ele tem os seus desafios e as suas batalhas que você enfrenta no início de qualquer jornada profissional. Na história da Blenda Camilotti, depois de já diplomada, depois de já formada, quais foram os maiores desafios que você enfrentou logo no início da sua trajetória como uma especialista em marketing e social media? Eu formei e eu não tive experiência nenhuma com agência, com marketing, com outras pessoas até aquele momento. E aí, em janeiro do ano passado, o David, ele estava iniciando a Conquista. Sim. E aí eu entrei em contato com o David. Falei, David, formei em marketing, não sei o que fazer, preciso trabalhar. Aí ele, vem que eu tô precisando, né, de alguém aqui com o seu perfil. Aí fui pra Conquista. Só que eu tava no período que o meu filho ainda não estava na creche. Então, era a fase de adaptação. Claro. Ele ia entrar na creche naquele período. E criança, quando entra na creche, é assim, ele estuda de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo e passa mal. Não tem jeito. Até ele criar a imunidade.
Ai, gente, foi difícil. E aí eu não consegui atender o David da forma que eu gostaria. Mas, assim, o pouco tempo que eu passei pela agência, Sim. eu destravei pra, tipo assim, olha, eu consigo fazer. Não consigo vender a minha hora, mas eu consigo fazer. E aí, fiquei com ele no início de fevereiro. Dia 1º de março eu fechei o meu primeiro contrato, Que legal. que foi com a São João Agropecuária. E desde então eu trabalho com a São João, e o engraçado é que eu tenho colaboradores, né, que trabalham comigo, parceiros, e a São João, ela só aceita o que eu faço. Parece que ela sabe. Que legal. Ela sabe, tipo assim, olha, isso aqui não é a Blenda que fez. Eu não vou aprovar. Ai, e depois veio a Lacor, que é exatamente é uma loja que é desse meu ex-chefe, Sim. que era meu gerente na época, que me impulsionou a fazer o curso de marketing. E aí, quando ele viu que eu estava formando, que eu estava no mercado de trabalho, ele falou assim, ó, vem, você vai trabalhar comigo agora. E graças a Deus, assim, tem dado muito certo. Aí depois vieram os outros clientes, né? Quais são os pilares que uma social media precisa ter, profissionalmente falando, obviamente, em pleno 2025? Primeira coisa que eu acho é... Eu entrego mais do que me é cobrado. Eu sempre procuro me entregar Sim. algo a mais para os meus clientes. Mas seu cliente só contratou X, Y e Z. Poxa, mas se eu vejo que tem a demanda para fazer, eu vou fazer. Claro. Se a pessoa confiou em mim o trabalho, eu entrego. E eu tenho até que agradecer muito a Conexão Pink, que está comigo aí e me vestiu hoje para estar aqui, olha. Patrocinada ela, gente. Chique. Gente, a Poliana é fantástica, personal stylist, quem precisar. Até uma boa pessoa, viu, Gustavo? Já entrevistei ela várias vezes. Poliana Sério? Pinheiro, já. Ai, que bacana. E o social media, ele tem que estar atento à novidade do mercado. Atento ao Instagram. Gente, o Instagram mudou muito de 5 anos pra cá. Sim. Alterou muita coisa. E ele virou um dos maiores impulsionadores de vendas que a gente tem, né? O Brasil está entre os 5 países do mundo que mais consomem conteúdo digital. E entre os 5, e entre eles, uma das redes que maior se consome é o Instagram. E aí o empreendedor, quando ele entende isso e usa isso de forma correta e tem o social media para poder direcionar ele no que fazer, o Instagram vende. Vende por si só, quase que você nem precisa de funcionário. Pegando um gancho nisso que você falou e até mesmo na minha indagação anterior, por que que o empreendedor, principalmente o pequeno ou o médio, precisa contratar uma social media para poder gerir as suas redes sociais? O social media, ele tem estratégia. Você precisa traçar uma estratégia de acordo com o negócio. E aquela estratégia, ela tem que funcionar. Nem sempre o dono da empresa ou os funcionários, eles estão habilitados para fazer isso. A maioria dos empreendedores, eles não têm o conhecimento tão claro assim da rede social. De como é que funciona o Instagram. Eu tenho alguns mesmo que não sabem nem o que é um story. E aí, você tem uma ferramenta que você pode te ajudar. Se você não souber usar, você fica com a ferramenta parada. E eu falo que o social media, ele tem que traçar a estratégia. Ele tem que ter a rotina de postagem que muitas vezes o empreendedor não tem tempo de fazer. Você tem que criar o conteúdo, desenvolver o conteúdo. Quem é empreendedor, gente, às vezes ele chega num certo ponto que ele não tem tempo de fazer tudo isso. É a mesma coisa, tipo, eu quero contratar um vendedor. Eu preciso de um vendedor na minha loja. É para te ajudar, porque você não dá conta de fazer tudo. O social media, ele tem que te entregar uma estratégia, ele tem que te entregar um roteiro, ele tem que te entregar as postagens todos os dias. Ele tem que fazer algo que movimente a sua rede social para você ser visível, para
ter aquela visibilidade, para ter a constância da postagem. Porque tudo é constância. Você tem que fazer aquilo ali todo dia. Ah, mas eu não gosto de mexer no Instagram. Contrato profissional que faz aquilo ali para você. E é assim, é um divisor de águas para qualquer negócio. Você entregar aquilo ali para alguém fazer para você, você só falar assim, olha, pode fazer ou não pode fazer, é libertador para você. E as empresas que têm esse olhar de contratar esses funcionários, elas crescem demais as redes sociais. Porque o profissional, ele tá habilitado para fazer aquilo ali. Muitos empreendedores, e aí eu vou pegar aqui de Governador Valadares mesmo, e só reiterando, eu sou uma pessoa leiga em relação à questão de tudo que uma social media pode fazer com um negócio ou até mesmo com um perfil de Instagram de uma pessoa física. Mas até mesmo por ser leigo, às vezes eu vou visitar alguma página de Instagram de alguma empresa aqui de Governador Valadares mesmo, porque eu, diferentemente do que o resto do mundo faz, confesso, eu sou muito beleza, eu tô olhando no Instagram, mas eu gosto de ir na loja e de ir comprar. Quem me conhece sabe que eu não compro nada pela internet. Eu gosto de ir na loja aqui de Valadares, ou se eu estiver em uma outra cidade, faço questão de comprar na loja. Tenho isso comigo. E eu percebo, às vezes, entrando no perfil de alguma empresa aqui de Governador Valadares, principalmente no Instagram, e aí eu vou ver as postagens, por exemplo, se eu entrei ontem, aí o último post foi em março de 2023, no feed, por exemplo. Os stories não estão sendo colocados. Às vezes você vai ver uma postagem que tá ali o preço, e aí quando você vai na loja, fala, não, mas eu olhei no perfil de vocês, tava tanto. Falo, não, mas mudou. Não, mas por que vocês então não colocaram? Então editaram e colocaram o preço atual. Enfim, aonde eu quero chegar? Da mesma forma que é muito perceptível que muitos empreendedores e muitos empresários, principalmente os médios e os pequenos, estão se atentando em relação ao poder que um bom Instagram tem na vida de uma empresa, outros milhares de empreendedores, e aí eu como leigo mais uma vez, percebo que não estão se atentando de fato ao poder que uma rede social tem nos tempos atuais, principalmente dentro do empreendedorismo. Por quê? É exatamente isso que eu te falei, porque às vezes a pessoa acaba ficando sem tempo. E aí ela acha que o investimento do social media não é um investimento que dá retorno. Mas você falou uma coisa muito importante. Olha, eu entro, pesquiso, porque eu sempre pesquiso antes, e tem postagem lá de 2, 3 anos atrás. E aí a pessoa acha que isso não faz diferença. Mas isso faz muita diferença. Hoje a gente consome muito conteúdo digital. Quando a gente vai procurar alguma empresa ou que a gente vai fazer alguma pesquisa, a primeira coisa que a gente faz é pesquisar. Você pesquisa o Instagram, você pesquisa lá no Google, você faz uma pesquisa sobre a empresa. Ah, eu tô precisando de comprar uma ração. Aí você pesquisa lá no Google assim, loja de ração em Governador Valadares. Aí você vai logo na rede social dela, porque é automático, já é automático da gente fazer isso. Aí você olha lá na rede social, não tem nem um telefone pra você entrar em contato com aquela pessoa. Aí você vai olhar a postagem, tá lá uma foto estranha, uma coisa assim que não te passa aquela credibilidade. E hoje a gente tem que se atentar a isso, gente. O mercado mudou, as coisas evoluíram, a era digital tá aí, então você precisa acompanhar. Tem que ter esse acompanhamento. Quem não acompanha isso fica para trás. Tá ficando para trás. Não são todas as pessoas mais que têm esse costume de ir ao local comprar. Até porque hoje a vida da gente está muito corrida. Exato. Quem trabalha CLT, por exemplo, prefere a facilidade de ligou, mandou uma mensagem, pediu o produto, você entregou. E hoje a gente tem essa facilidade. Você manda essa mensagem, a loja recebe, o setor recebe e encaminha o produto para o cliente. E são facilidades que hoje em dia a nossa vida corrida, ela pede. E a gente tem que se atentar a isso, a gente tem que fazer essa evolução e a gente tem que acompanhar.
O mercado que a gente tinha 10 anos atrás, a gente não tem mais hoje. E a pandemia, ela veio para dar um up nisso aí, né? Da questão das compras online. Sim. E pra gente que trabalha nesse meio digital, foi muito bom. Porque as pessoas perderam um pouco do medo do comprar online. Porque antes tinha-se muitos tabus em comprar online. E aí, assim, hoje em dia a empresa tem que movimentar a rede social, tem que colocar a rede social lá de forma que o cliente vá ver e se interessar pelo produto. E eu acho isso muito importante. É por isso que, gente, não tenho tempo de fazer rede social, não tenho ideia, não tenho criatividade, não sei fazer, contrate profissional. Por que que o Instagram, e mais uma vez me colocando na posição de leigo, tá? Por favor. Eu, como um leigo em redes sociais, óbvio que eu não tenho, jamais terei todas as habilidades e todas as competências que você possui com todo esse meio digital. Mas por que que o Instagram, ele hoje, não hoje, né, já há bastante tempo, ele tem um corpo, ele consegue ter uma abrangência enorme em relação às outras redes sociais, principalmente quando a gente pensa num trabalho de marketing feito pelas empresas e até mesmo por pessoas físicas, mas se atentando ao empreendedorismo na era digital. Por que que o Instagram, aos meus olhos, como leigo novamente, ele parece ser o queridinho das empresas e principalmente o queridinho de vocês sociais mídias? Não é que é o queridinho, mas é porque o Instagram, ele te entrega um resultado mais rápido, ele te dá uma facilidade para você trabalhar e ele já tem, assim, um público muito grande pela questão da monetização. O Instagram, ele te monetiza. Então, assim, se você entrega um conteúdo bacana, se você entrega algo que é interessante para eles, eles vão te monetizar. E isso é muito importante. Sim. Acaba atraindo muitas pessoas para usar aquilo ali. E é uma ferramenta, assim, de mais fácil acesso, vamos colocar assim, que não é tão difícil de mexer. Porque, por exemplo, a minha avó, ela entra no Instagram e ela posta. Agora, você fala com ela, vó, posta no TikTok, ela não vai postar. Sim. Então, assim, eu acho que o Instagram, ele ficou, assim, mais fácil de você manusear, sabe? O Instagram, ele te dá a facilidade de você programar um conteúdo. Então, isso pra gente que é social media é muito bom. Porque ele te entrega uma ferramenta que é, assim, essencial para você conseguir entregar a agenda. Ele te dá a facilidade de você receber mensagem do cliente logo ali. Agora, você já consegue até ligar pro cliente pelo Instagram. Exato. Pelo Instagram, você consegue direcionar a sua página pro WhatsApp, para uma página de internet. Então, assim, a própria ferramenta, ela te deu oportunidade de trabalhar. E isso faz crescer, porque ela te dá a ferramenta para você trabalhar. Fica, assim, te dá condições. Você consegue trabalhar ali dentro, você vai optar pelo que é melhor para você. Fora que o impulsionamento do Instagram é muito bom, né? Existem duas vertentes quando a gente pensa em um trabalho feito por vocês sociais mídias nas redes sociais. Já falamos muito aqui sobre as empresas, principalmente as pequenas e médias, porque as grandes nós já sabemos que já existe ali um departamento de marketing para poder cuidar apenas de redes sociais. É claro que existem médias empresas que também possuem esse tipo de trabalho, mas nós sabemos que as grandes é algo que não precisa falar. Então, por isso que a gente se atentou muito à questão das pequenas e médias empresas. Mas eu percebo, Blenda, que hoje em dia, pessoas físicas, profissionais liberais, aí eu elenco dentistas, os advogados, estão investindo muito na imagem pessoal nas redes sociais. Você, como uma social media, o quão benéfico isso é? O quão benéfica é essa ação na vida profissional de um profissional liberal, de um profissional autônomo? É igual eu te falei, o Instagram, ele virou quase que seu portfólio, né? Exato. Então, ali você entrega um portfólio do seu trabalho para a pessoa. E como a gente tem essa facilidade hoje de ter a internet em mãos e de usar muito o Instagram, você acaba pesquisando
tudo no Instagram. A maioria das coisas, né? Não vamos colocar tudo, não, que fica muito, muito grande. E aí, você começa a entregar algo interessante, a pessoa começa a te procurar por aquilo ali. Porque você entregou credibilidade, você entregou seu portfólio, você entregou comunicação, você entregou visibilidade, você entregou um visual, você entregou um dress code ali, você fez o seu arquétipo, você fez a sua página de forma que ela entrega o seu profissionalismo, que ela mostra o que é o seu trabalho. Quando a pessoa vê, ela vai interessar. E aí ela tem a oportunidade de comprar ou não. E na área do direito, existem algumas vertentes muito importantes nisso aí, porque não é tudo que você pode mostrar na rede social, não é tudo que você pode falar. E quando o advogado, ele traz isso e o advogado em si, né, eles tinham muito aquele de abrir o escritório e fazer nome. Hoje em dia você tem que movimentar a sua rede social, o seu lado, sabe, a parte da internet e tudo isso, gente. Hoje não tem mais aquele negócio assim, vou abrir o meu escritório e esperar que os clientes venham. Você tem que correr atrás do cliente, até porque a oferta é muito grande de profissionais. Exato. Hoje em dia, nós temos muitos advogados. Se você não tem algo que te diferencie do outro, como é que você vai fazer para poder captar mais cliente? E aí, isso aí vai muito da pessoa. É igual clínica odontológica. Eu falo que santo de casa não faz milagre, né? eu sempre falo, ó, tem que mudar. Tem que mudar a mentalidade do marketing. Tem que funcionar. As pessoas têm que ver a rede social. Tem que aumentar a procura. Porque você já é o seu cartão de visita. Hoje em dia, antigamente a gente entregava o nosso cartão, né? Hoje em dia a gente entrega o nosso Instagram. Exato. E aí a empresa ela já entrega seu Instagram, o seu site e o seu WhatsApp. E isso aí muda a perspectiva do cliente, né? Porque o cliente ele já está se habituando, se acostumando a ver a empresa nas redes sociais. E isso é muito bom, porque aumenta a sua procura. Aumenta o leque de pessoas que podem te ver, te enxergar. O que é ser social media para você? O ser social media, para mim, hoje, ele é olhar a internet e as redes sociais de uma forma diferente. Ele é o entregar para as empresas uma forma de mostrar o seu produto diferenciada. É você colocar o produto de alguém em destaque. E você entregar o portfólio da pessoa de forma que vai atrair novos clientes. Porque eu, como social media, eu não posso pensar somente no meu trabalho de entregar aquilo ali para o cliente e pronto. Não, eu quero entregar aquilo ali e ver o retorno do cliente. E o meu cliente ter um retorno em cima daquilo ali. Eu quero entregar... Ser social media para mim é entregar um bom conteúdo, levar as pessoas a entenderem o que é a rede social, que é uma ferramenta que ela te ajuda, que ela impulsiona o seu negócio. O entregar algo a mais. Para mim, hoje, o ser social media é isso. É você desenvolver o conteúdo digital de forma que as pessoas vão consumir aquilo ali e absorver. Qual que é o maior desafio de ser uma social media em pleno 2025? Mudar o mindset das pessoas. Que elas precisam de um profissional de social media para ajudar a impulsionar o negócio. Acho que esse é o mais desafiador. Porque as pessoas que elas já têm a visão de que é um impulsionador, ótimo, elas já têm um profissional, os contratos, elas correm atrás. Agora, você mudar aquele pensamento anterior de que a rede social não ajuda o seu negócio é o mais difícil, assim, eu acho que é o mais desafiador. É o mudar essa mentalidade das pessoas, sabe? Para a rede social, para a era digital. Acho que essa é a parte mais complicada. Se tem uma palavra na relação de você, social media, com um cliente, que eu acho que ela é de extrema importância na construção de um trabalho
que foca em ter sucesso, que é a palavra confiança. Porque hoje em dia, por ser uma área que tem crescido bastante, existem vários profissionais como você, que atuam no mesmo ramo, no mesmo segmento. E existem milhares de empresas. Vamos se atentar aqui, Governador Valadares, por exemplo. Existem milhares de empresas aqui em Valadares que querem e necessitam de um trabalho muito específico voltado para suas respectivas redes sociais. E em relação a essa palavra que eu falei, confiança, volta a falar. Ela é de extrema importância num processo de construção de um trabalho que a médio ou a longo prazo, ou dependendo até curto prazo, vai ser benéfico não só para você, mas principalmente para o seu cliente. Como gerar essa conexão de confiança entre você, social media, e o seu cliente? Na sua visão, pela experiência que você já tem e por viver diariamente o seu trabalho, quais são os pilares para poder gerar essa relação de confiança para com o cliente? Primeira coisa, quem contrata social media, ele tem que confiar no social media. Você já tem que contratar uma pessoa, assim, entendendo o quê? A pessoa ela vai ter acesso às suas redes sociais e muitas vezes as redes sociais da pessoa é a vida da pessoa. Tudo acontece ali. É o profissional. Primeira coisa, olhem o profissional. Eu falo que eu tenho clientes que eles já passaram dificuldades com social media por questão exatamente de confiança. O que acontece na rede social do meu cliente é do meu cliente. Terceiros não têm que saber. O que acontece ali é dele. Pronto. Eu tô ali para exercer o meu trabalho. O meu trabalho é dar o suporte para ele na rede social. O que ele vai conversar ali ou como é que ele vai fazer é de extrema responsabilidade dele. E a minha responsabilidade é fazer o meu trabalho. Eu sempre falo com os meus clientes assim, logo que a gente vai começar, olha, sua rede social tá comigo, eu tenho acesso, você tem acesso, tudo que acontece na sua rede social, se você quiser que eu resolva para você, eu resolvo, senão eu te passo e aí a gente vê o que pode ser feito. Mas aquilo ali eu tenho acesso. Sim. A Blenda tem acesso à rede social do cliente. Então, o cliente confia em mim. E existem muitas questões de... Por exemplo, as redes sociais ficam conectadas no telefone da empresa. O tempo inteiro tem mensagem de várias redes sociais no meu telefone, sim, que são das empresas. E eu procuro sempre, assim, ter a responsabilidade de fazer o meu trabalho da forma que combinamos. Olha, nós combinamos fazer isso. Então, é isso que nós vamos fazer. Gente, eu tenho o maior cuidado do mundo com a rede social das pessoas. O meu maior medo do mundo é acontecer alguma coisa com a rede social das pessoas, com a rede social na minha mão. Por quê, gente? É o meu trabalho. Claro. É o meu nome. É eu que entrego aquilo ali. Então, assim, eu fico muito atenta a isso. Quando você chega para vender o seu produto, você tem que passar essa confiabilidade para as pessoas. Você não está indo ali vender qualquer coisa. A rede social hoje, ela pode te impulsionar como ela pode te derrubar. Nós temos essa vertente aí de várias coisas que você fala, que hoje em dia, um A errado que você fala te detona. E a minha empresa, assim, eu tento crescer ela com o pilar de que o cliente vai vir, o cliente vai chegar, ele tem um lugar que ele pode confiar, ele tem uma empresa que vai atender ele no que ele precisa, ele tem alguém que vai dar o suporte para ele necessário, caso aconteça alguma coisa, se precisar. E é isso que eu entrego para o cliente. Eu tento entregar tudo, sabe? Tento entregar a parte de estar sempre com ele, a parte de monitorar as coisas, a parte da confiança mesmo. Por exemplo, as senhas dos clientes ficam todas conectadas no meu telefone. Então, assim, eu tenho muito esse zelo, sabe? De
monitorar isso aí, de deixar tudo isso restrito ao máximo possível, entendeu? E as pessoas que trabalham comigo também, eu sempre deixo claro, gente, vamos tomar cuidado, porque isso aqui é algo muito importante. Eu treino, sabe, as pessoas, assim, para entenderem que quando o cliente ele confia em você, algo tão importante quanto a rede social, você tem que entregar para ele essa confiança. Você tem que depositar nele a confiança que ele depositou em você. Então, você tem que ser sigiloso. O que você me passa, o que a gente conversa, o que fala, é entre a gente. É empresa e cliente. Meu nome é Luiz Gustavo e eu abri uma empresa voltada para artigos esportivos, venda de camisas de times de futebol. E eu sei que eu preciso contratar uma social media para poder gerenciar todo esse meu trabalho da minha empresa dentro do meu Instagram, principalmente. Por que eu devo contratar a social media Blenda Camilotti? Porque a empresa A Camilotti, a empresa ela chama A Camilotti. E eu trouxe esse nome justamente porque as pessoas falam assim, oi Camilotti, como é que você tá? E aí eu falei assim, então vamos. E graças a Deus tá dando certo. Você contratar a Camilotti, você vai saber que você vai ter uma rede social bem trabalhada, que você vai fazer um impulsionamento, que os clientes vão começar a te enxergar de uma forma diferente, que a gente vai pensar fora da caixinha, que o conteúdo que a gente vai entregar para você não vai ser o mesmo que vai rodar na rede social toda por aí, que às vezes as pessoas só copiam e colam, né? Não, eu gosto de fazer o diferente. Claro. Mesmo que seja uma ideia que já tenha, eu gosto de modificar. Eu gosto de pensar além do comum. E que você vai ter uma profissional que vai estar ali para te atender, para te dar o suporte que você precisa, para te direcionar a forma correta de atender o cliente, porque eu faço esse direcionamento com os meus clientes também, sobre a venda em si, de como você vai vender. Eu fui vendedora por muitos anos. A faculdade de marketing, ela te abre esse leque de vendas muito grande. Fiz várias especializações na parte de venda. Então, eu te dou toda uma estrutura para você atender aquele cliente online de forma que você vai efetivar a sua venda. E aí, a gente trabalha com os pilares que eu desenvolvi na empresa, que é a comunicação digital, a atração, a comunicação digital, o que você entrega, o cliente quando ele chega até você e o que você faz quando o cliente chega. E eu vou te direcionar tudo isso. E se Deus quiser, nós vamos crescer e você vai vender muito. Se Deus quiser. Existem estratégias diferentes na abordagem do trabalho em uma rede social de empresas de ramos antagônicos? Com certeza. Dá pra usar as duas. Você tem que ir direcionando, né? Às vezes o que funciona em uma não necessariamente funciona na outra. E aí você vai testando, é teste. Rede social é teste, todo dia. Tem coisa que viraliza sim, tem coisa que demora. E tem coisa que vai funcionar numa empresa, tem coisa que não vai. Mas existem alguns temas, algumas temáticas, algumas coisas que funcionam para ambas. O social media em pleno 2025 é um profissional valorizado? Não. Não. Eu acho que a empresa ela fica com medo de pagar o valor do social media por achar que ele não está ali dentro da empresa, ele não entrega um trabalho como os outros profissionais, né? Mas pelo contrário, gente, a gente trabalha muito mais. O social media, ele não tem hora, tadinho. Não tem. E é todo tempo que você está pensando. Quem trabalha com a parte da criatividade, tem vezes que você vai sentar e você vai ficar o dia inteiro na frente do computador e você não vai ter uma ideia. E às vezes você vai deitar na cama e... Olha, vamos fazer? Aí você levanta e vai anotar aquilo ali pra você fazer no outro dia. E é assim que funciona. E hoje em dia a empresa, ela acha que
por o profissional não estar ali diretamente dentro da empresa, todos os dias, né, cumprindo uma carga horária, ele não tem que receber o valor justo pelo trabalho. E aí, às vezes, ele diminui muito o valor da gente. Como o social media fica atento e como ele se atualiza em relação ao que há de mais moderno no contato com as redes sociais em relação aos estudos? E aonde eu quero chegar? Vou fazer relação com os profissionais da área da beleza e você vai me entender. Engana-se quem pensa que uma profissional da área da beleza seja cabeleireira, manicure, enfim. Ela nasceu com um dom e por isso que ela tem uma empresa, ela faz o que ela faz todos os dias e tem sucesso. Na vida de um social media, como você, por exemplo, Blenda Camilotti, fica atenta às principais modernidades relacionadas ao contato com uma rede social, seja o Instagram, seja o Facebook, seja o TikTok, para justamente você ser uma profissional atualizada em relação às principais demandas e novidades do mercado tecnológico, porque através de todo esse conhecimento que você adquire, você vai conseguir entregar o melhor trabalho possível, a quem entrega toda a sua confiança nas suas mãos, nas mãos da sua equipe. Como é que o social media estuda e fica atualizado em relação às principais tendências do mercado? Hoje eu tenho o hábito de assistir muito podcast da área, voltado para a área. Eu sempre faço cursos, faço especializações, workshops sobre os temas da área. E, gente, é consumindo conteúdo. Você consome conteúdo. Você tem que pesquisar, você tem que ver o que está na atualidade, você tem que ver como é que está. O Instagram mudou, você tem que ir lá pesquisar o que mudou. O TikTok está monetizando, você vai lá e joga o cliente no TikTok para tentar monetizar também. Você tem que ir fazendo isso. Você não pode parar, você não pode estagnar. O social media é algo que o profissional de social media, ele não pode parar. Se a empresa, ela chegou se a sua estratégia rodou ali e a empresa chegou num certo ponto que ela parou, não vai nem para a direita nem para a esquerda, você tem que mudar aquilo ali. E aí você precisa estar atento às novidades do mercado, você precisa pesquisar. Eu, por exemplo, esse ano agora, eu tenho 2 workshops que eu vou fazer em São Paulo. Então, assim, é para buscar atualização para os meus clientes. Sim. Para agregar no meu trabalho que eu entrego para eles. E eu sempre busco, eu fico muito atenta a essas questões de que eu tenho o meu tempo do meu dia que é só para pesquisa, que é só para me ver o que está acontecendo, que é só para me pesquisar, para me ver como é que tá as redes sociais, para me ver como é que tá essa movimentação, para saber o que eu posso fazer a mais, onde eu estou errando ou se eu estou acertando, o que eu posso movimentar que vai fazer uma diferença. E a gente tem que buscar esse conhecimento, sim. Eu concluí MBA agora em novembro, que foi a MBA de marketing digital. E, assim, você tem que estudar. Você não pode parar. Você não pode achar que não vai mudar, que a rede social não vai mudar, que vai continuar daquele jeito, que não vai. A hashtag que funcionava antigamente já não funciona tanto mais quanto agora. Então, você tem que estar antenado a isso. Você tem que pesquisar, você tem que procurar gente que já está na área há mais tempo, gente que tem algo para te oferecer. Eu tomo muito cuidado com isso, porque, assim, quando eu vou absorver algo de alguém, eu procuro, assim, pessoas que têm um resultado para me entregar, sabe? Porque eu acho que te agrega. Claro. E aí a gente tem que ficar atento a isso. Tem que estar movimentando o tempo inteiro. Você não pode parar. Qual é o grande sonho que você já realizou sendo social media? Social media? Eu acho que foi o tirar a empresa do papel. A hora que eu abri, assim, a minha empresa física e eu abri a porta e tava tudo no lugar, tudo lindo lá, do jeito que eu sempre sonhei, eu falei assim, Deus,
obrigada. Obrigada, porque tava muito mais bonito do que eu já tinha imaginado. É aquilo que a gente sempre fala, né? Deus, ele dá a gente além do que a gente sonha, do que a gente pensa. E eu sou muito grata a isso, porque quando eu vi... Porque eu trabalhava na minha casa. Em 4 meses, Deus fez assim, ó. Vou te levar para um lugar. E eu olhei e falei, oi, como assim? E eu tenho um escritório. Hoje, se você chegar, eu consigo te receber no meu escritório. Legal, cara. Parabéns. E se você falar assim, a Blenda tava rica para montar o escritório assim tão rápido? Não. Eu não te explico, foi Deus. Foi assim, olha, eu quero assim, desenhei, entreguei no meu projeto de vida na igreja, fiz o meu projeto de vida, eu quero dessa forma. E tudo o que eu sonhei tá lá. Até melhor do que eu sonhei. E assim, eu sou muito grata a Deus e me sinto muito realizada como profissional, porque você vê o seu sonho se materializando, é fantástico, é incrível. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo social media? Hoje, o meu maior sonho é encerrar o 2025 batendo meu faturamento meta, que é a minha meta, que eu tracei, assim, de faturamento para minha empresa. E esse ano a gente vai trabalhar para alcançar isso aí. Com certeza vai alcançar. Blenda, a nossa vida, ela se parece como um livro. E todo livro que se preze, ele tem páginas positivas e páginas negativas. Tem a capa, tem a conclusão, tem a introdução e tem capítulos. Todo livro que é livro, podemos dizer assim, ele tem capítulos. Positivos e negativos. Existem capítulos positivos e negativos na nossa versão CNPJ, na nossa versão profissional. E existem capítulos positivos e negativos na nossa vida CPF, como costumo falar. Na nossa vida enquanto ser humano. E os capítulos podem vir em formatos totalmente distintos. Pode ser um dia, pode ser um acontecimento, pode ser uma conversa muito marcante com a mãe, com o pai, com a irmã, com um grande amigo, com uma grande amiga. Isso vale tanto para a vida pessoal e também para a vida profissional. Por exemplo, no dia que você abriu sua empresa, na sua vida profissional, deve ter sido um capítulo mais do que marcante, inesquecível. Um dia que você jamais vai se esquecer. E na nossa vida pessoal, eu falo que são capítulos ainda mais importantes, porque normalmente esses capítulos são feitos em forma de pessoas únicas, marcantes e especiais. E os capítulos da nossa vida, enquanto filho ou filha, irmão ou irmã, eles também podem ser feitos e traduzidos através de datas únicas, marcantes e especiais. No livro da sua vida, tem uma quarta-feira que é, sem sombra de dúvidas, a quarta-feira mais linda de toda a sua história aqui na Terra. Quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Qual o poder dessa data na vida da mãe Blenda Camilotti? Eita, você me fazem chorar. Eu acho que ali nasceu uma nova pessoa. Não só o bebê, mas nasceu uma nova versão. O Joaquim, ele nasceu com sofrência. E logo que entregaram ele no meu braço, nasceu prematuro, eles me entregaram ele morto. E ele não tinha batimento cardíaco, não respirava. E eu peguei ele assim no colo e falei assim, tem algo de errado. E eu não sentia nada. Aí eu falei assim, doutora, ele não tá respirando. Aí eu só lembro de tocar sirene, e tirar ele do meu colo e foram fazer as manobras de ressuscitação. E ali naquele período, eu só pensava assim, Deus, e agora? Porque não depende de mim. O que a gente faz que depende da gente, o que depende da gente, a gente faz.
Mas e o que não depende da gente? É Deus. E foram 7 minutos mais agonizantes da minha vida. Gente, que sensação estranha aquilo ali. Você não tem palavras pra explicar o que você sente. E quando a médica falou assim, tá vivo, era como se eu tivesse saído daquela dimensão e voltado pra dimensão de novo. E ali, e junto com a criança, nasce uma força em você, uma garra, uma determinação que é fora do comum. Até ali eu era uma pessoa, depois dali é outra. E o Joaquim, ele veio pra me mostrar que eu era forte. E que eu ia conseguir. E que nada que outra pessoa fizesse ou que alguém fizesse ia me parar. Porque eu preciso criar aquela criança. É aquele sentimento, tipo assim... E agora? O que você faz? E ele é a criança mais inteligente do mundo. Passei muitos desafios na minha maternidade com ele. Em aprender a lidar aquele bebezinho tão pequenininho assim, na minha mão. Ele cabia assim. Fiz um enxoval todo da criança. Quando ele nasceu, eu tive que fazer um enxoval todo pequenininho, porque ele era prematuro. O RN era enorme. E eu tinha medo de pegar. Ser mãe com medo de pegar na criança, eu tinha medo de quebrar ele. Gente, é uma sensação assim... Mãe é um negócio que você não explica. Que você não tem explicação. E o meu filho, ele não tem palavras para descrever a criança que ele é. Ele é fantástico, ele é incrível, ele é sorridente, ele alegra os meus dias, ele já acorda, mamãe, bom dia, dia. Mamãe, hoje você está linda. Que legal. Ele fala assim, mamãe, te amo, tá? E ele é, assim, fantástico. Ai, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu falo que se tirar tudo de mim hoje e deixar só meu filho, eu tô feliz, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada, eu tenho ele. E ele foi, assim... A escada que eu preciso, sabe aquele degrau que você precisa para te impulsionar? E veio o Joaquim. E Deus foi maravilhoso. E o Joaquim, ele veio de uma mãe que deu depressão pós-parto. E deu depressão antes do parto e pós-parto. E ele nasceu prematuro durante esse momento. E assim, gente... Ai. E ele veio e não teve sequela nenhuma. Ele é super inteligente. E é o amor da vida da gente, né? Parabéns. Você não explica. Parabéns pela sua história com o Joaquim. E como você mesma disse, né? E me permita falar que, mediante a tudo que você acabou de relatar, podemos considerá-lo como um verdadeiro milagre divino por tudo que vocês passaram, que principalmente ele passou. E que bom que hoje ele está entre nós, com muita saúde, com muita alegria, com muito amor. E é muito lindo ouvir esse tipo de relato. Parabéns pela sua história. Como eu disse, né, pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, tem páginas positivas e páginas negativas, e capítulos marcantes e edificantes, como é o capítulo da sua vida, dia 23 de novembro de 2022. E, reiterando, no livro da sua vida, assim como no livro da minha vida, existem várias páginas positivas e páginas negativas. Capítulos maravilhosos e outros nem tão maravilhosos assim. No livro da vida da Blenda Camilotti, qual é a página ou quais são as páginas mais tristes da sua vida? E o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Eu perdi meu pai, eu tinha 18 anos. E aquilo ali é um momento muito difícil, né? Que você perde sua referência de homem na sua vida. Apesar de que meu pai já estava doente há muitos anos. Mas filho, ele não entende, né? Pai é pai, mãe é mãe. E o amor é incondicional. E eu tinha que passar por aquilo ali porque eu tinha que ser forte. Eu tinha 2 irmãos.
E não tinha pra onde correr. Você não traz uma pessoa de volta depois que ela morre. E aquilo ali pra mim foi muito difícil. Como se eu tivesse me escondido, sabe? Atrás do luto. Eu fiquei muitos anos, assim, vivendo aquele luto ali aqui dentro. Sem externar aquilo. E esse período da minha vida foi muito difícil. Eu falo, assim, que esse luto, eu só deixei de sentir ele, de verdade, sentir aquela falta mesmo. Depois que eu fiz, assim, uns 24 anos, que eu comecei a trabalhar minha mentalidade. De não deixar aquilo ali me afetar. Porque eu achava que tudo que acontecia de errado na minha vida estava acontecendo porque eu não tinha meu pai. E eu não entendia que eu não tinha o meu pai, mas eu tinha um paidrasto. Que o meu padrasto, assim, ele fez o papel de pai na minha vida e na vida dos meus irmãos. Assim, pode não ter sido de maneira tão efetiva, mas da forma que ele conseguiu, ele fez um super papel. E eu sou muito grata a isso, sabe? Porque eu entendo o jeito dele hoje. Antigamente a gente não entendia, né? A visão da gente vai mudando com o tempo. E eu entendo que, assim, que o que ele fez para poder impulsionar a gente, para poder ajudar, para poder estar presente e para poder dar pra gente condições melhores, ele fez. Eu tenho que agradecer muito a isso. A ele e a minha mãe também, que foram, assim, pessoas essenciais. Minha mãe segurou uma barra a vida dela que ela é forte, ela é guerreira. E até hoje, né? Porque você criar 5 adolescentes não é fácil, não. E graças a Deus, assim, ela e meu padrasto, eles fazem isso muito bem. A gente que é pai, a gente entende que nem sempre a gente acerta. Às vezes a gente erra tentando acertar. Claro. E 5 adolescentes com mentalidades diferentes dentro da mesma casa não é fácil. No mesmo convívio. E eles fizeram, assim, um papel excelente. Eles estão de parabéns. E eu amo eles com todo o meu coração. E, assim, eu acho que o momento que mais marcou nossa vida, assim, foi exatamente esse. Foi a morte do meu pai. Meu pai, assim... Quem conheceu meu pai bem... Meu pai era uma pessoa extremamente trabalhadora. Era uma pessoa que você podia contar pra tudo. E pra mim, ele foi, assim... Em específico, ele foi um paizão. Ele fazia todas as minhas vontades. Eu amava andar a cavalo. Ele me levava pra andar a cavalo todo final de semana. Eu gostava de estar com ele no meio do serviço dele. E ele me levava, não tinha tempo ruim. Eu aprendi a andar de moto, eu tinha 12 anos de idade. Não pode, gente. Mas aquilo ali pra mim era uma maravilha. E eu cresci com essa figura do meu pai presente comigo. Então, assim, quando ele faleceu, pra mim foi, assim, um baque, assim... Você não acha que você vai perder um pai e uma mãe, né? E quando chega essa hora, assim, é muito complicado. Exatamente. Sei como é que é isso, sei o quanto que é difícil. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Bora. Podemos ir? Respira. Podemos? Manda, Gustavo. Família. A base de tudo. Sardoá. A minha base. Deus. O dono de todas as coisas, o centro da minha vida. Tudo pra ele, por ele e com ele. Uniúbe. O divisor de águas. Marketing. A minha vida. Governador Valadares. Aonde eu vou crescer. Joaquim. O maior amor da minha vida. Blenda Camilotti. Força, determinação e garra. Defina a sua vida com uma palavra. Fé. Defina a sua história de vida com uma frase. Foi Deus que fez e Ele quis assim.
defina essa conversa com uma palavra. Ai, com uma palavra? Sorte. Uau. E foi uma sorte muito grande que para sempre serei grato de ter Eu que agradeço. conseguido ter eternizado o seu maravilhoso enredo de vida. Uma grande mulher, uma grande profissional, uma grande filha, uma grande irmã, uma grande mãe e uma pessoa que eu vou carregar comigo em relação a tudo que nós vivemos na manhã de hoje para sempre na minha carreira profissional. Muito obrigado, acima de tudo, pela confiança, por ter aceitado o convite. Foi uma honra do tamanho da sua maravilhosa história de vida poder ter você aqui. Sucesso! E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você, Gustavo. Fico muito grata. Muito obrigada pela oportunidade. Me fez chorar. Foram muitas emoções. Espero ter entregado um conteúdo que seja... que acrescente na vida de quem está assistindo. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. E foi muito prazeroso estar aqui. E muito obrigada. Eu não esperava que fossem tantas emoções assim. Uau! Fico feliz por ter te permitido, né, viver essa experiência. Obrigado mais uma vez, Blenda Camilotti. O Resenha Cast pra lá de especial vai ficando por aqui. E eu volto, claro, em uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.